A paz do Senhor. Tô aqui para gravar um vídeo. Faz tempo que eu não gravo. Esse ano eu gravei poucos vídeos para as minhas redes sociais, para o meu Instagram, para o meu canal no YouTube. Mas hoje bateu aquela vontade de gravar e trazer uma reflexão para o nosso coração, para o nosso aprendizado e dizer que nem sempre nós estaremos top na vida, nem sempre nós estaremos na melhor posição, seja financeira, emocional, na sociedade, nem sempre nós estaremos dando o nosso melhor, tendo uma boa performance na vida como um indivíduo. Às vezes a vida nos derruba, às vezes a gente cai, às vezes nós tropeçamos, mas nós precisamos fazer como o rei Davi, ele escreveu em seus salmos que ainda que ele tropeçasse, ele não ficaria prostrado diante da vida, diante do pecado, não ficaria prostrado diante dos seus inimigos, mas se levantaria, se ergueria. E eu posso dizer que nesse momento da minha vida, eu tive alguns tropeços nesse ano de 2024, na vida, na minha vida espiritual, tudo, mas estou orando a Deus para que eu possa me reerguer e voltar a gravar os meus vídeos com alegria no coração. E estou tentando fazer aquilo que o rei Davi nos ensinou, de não ficar prostrado, de não ficar abatido, cabisbaixo, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias contrárias. A quem me acompanha sabe que eu moro aqui na Alemanha e ser um estrangeiro é difícil. Morar em uma terra que não é o Brasil é um desafio. O idioma, a cultura, a forma como as pessoas o tratam, tem toda essa diferença. O que eu amo no Brasil é como nós somos calorosos um com o outro, e aqui na Alemanha tem um pouco esse afastamento. Não que seja ruim, mas é a cultura, é a forma como as pessoas crescem aqui, como as pessoas enxergam a vida um pouco diferente. E isso tem sido um desafio para mim. Por isso, antes de entrar no texto aqui que eu iria ler para a gente, no Salmos 23, eu queria pedir a oração dos irmãos que orem por mim, para que eu consiga cumprir a minha tarefa com dignidade, com santidade que nós precisamos e não passe a ser um hipócrita na minha vida com Deus, nos meus vídeos, para que o que eu faço na internet tenha algum impacto na sociedade, para o que eu faço na internet tenha algum impacto na vida de quem assiste. Então, essa é a minha oração, esse é o meu pedido e peço a vocês oração. E eu queria ler aqui, baseado nessa confissão da minha vida, de ser um estrangeiro, dos dilemas da vida. Eu queria ler aqui um salmo, que talvez seja o salmo mais conhecido do rei Davi, onde ele derrama o seu coração e diz, os famosos Salmos 23, que ele diz, ele começa o salmo dizendo que o Senhor era o seu pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é nesse posicionamento que nós temos que ter diante de Cristo, sabendo que Cristo é o nosso pastor, sabendo que as nossas quedas, às vezes, né, eu enxergo Cristo sempre como um juiz, como um disciplinador, como alguém que pregou sobre o inferno, como alguém que confrontou os fariseus, como alguém que confrontou a religiosidade de sua época, alguém que lutou contra o sistema religioso e político e foi muito ferrenho. Cristo foi muito ferrenho contra esses homens. Eu sempre enxergo Cristo como um profeta, mas quando nós caímos, quando nós tropeçamos, nós precisamos enxergar a Cristo e nós passamos a enxergar a Cristo também como um pastor que cuida, que ama, que é aquele pastor que deixa as 99 ovelhas e vai buscar a uma ovelha que se perdeu nos montes. Cristo é esse homem, Cristo é esse pastor. Quando nós nos desgarramos da manada, quando nós nos desgarramos da igreja, do ministério,
do grupo de louvor. Cristo vem com seu amor e nos chama de novo, retoma o chamado, retoma, nos dá uma nova oportunidade. E eu tenho enxergado Cristo como um pastor. E isso tem sido uma alegria na minha vida, de nós termos essa visão de enxergarmos Cristo como pastor da nossa alma, como bispo da nossa alma, que vai buscar, que vai resgatar. E eu, depois dessa introdução, queria ler aqui esse salmo, que é um salmo maravilhoso, só para o nosso consolo. Nós sabemos que o mundo está em guerra, isso que tem acontecido em Israel, do Hamas em Israel, tem sido, eu ouvi algumas pregações e ouvi alguns pastores dizerem da barbaridade que eles fizeram com Israel, mas Israel é protegido pelo Senhor e nós precisamos dar graças a Deus que, pelo menos para mim, a barbárie não tem chegado na minha tenda, acredito que na sua também não, mas nós precisamos erguer a nossa voz, a nossa oração pela nação de Israel, pela nação brasileira, de tudo isso que tem acontecido e dizer que o Senhor é o nosso pastor, né? O Senhor, no ano de 2023, o Senhor me deu muitas palavras duras para postar nas minhas redes sociais, e eu sempre postava com temor no coração. E agora eu creio que o Senhor, depois dessas palavras duras, o Senhor queira acariciar o seu povo, proteger o seu povo, tirar os malfeitores e os trabalhadores da injustiça do poder e restaurar a justiça. E nós estamos caminhando para esse lugar, embora não pareça, embora não seja claro diante dos nossos olhos, nós estamos caminhando para este lugar de santidade, para esse lugar de ver a glória de Deus, né? E, enfim. Então, oremos pela nação brasileira e oremos pela nação de Israel. E eu queria deixar aqui a minha leitura do Salmo 123, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É um salmo maravilhoso onde Davi derrama o seu coração e diz, né? E ele diz: ainda que nós entremos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, ainda que os vales da vida nos alcancem, ainda que nós tropeçamos, ainda que depois de uma vida santa nós voltemos para a lama, o Senhor deseja nos resgatar, e é sempre uma mistura de decisão, tomada de decisão, mas sem a força de Cristo, sem o braço de Cristo, nós sempre voltamos para a lama, porque é a nossa natureza e nós precisamos da ajuda de Cristo. Então, se você tem passado pelo vale da sombra da morte, creia no Senhor, espere no Senhor. Eu estou numa posição de esperar no Senhor também. Eu estou esperando no Senhor, confiando em Deus, tentando confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para mim, mas às vezes é difícil, né? Então, se o vale da sombra da solidão te alcançar ou chegou na sua vida, ache forças para confiar em Deus, ore. Quando você não souber o que fazer, leia a Bíblia. Quando você não entender, assista uma pregação de um bom pregador na internet, vá à igreja, tenha comunhão com seus irmãos e espere no Senhor. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai preparar uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Eu tenho certeza que a nação de Israel, a nação brasileira, nós veremos os nossos inimigos derrotados diante de nós, não porque somos bons, mas porque dependemos de Cristo, dependemos de Deus.
e crer que a bondade e a misericórdia de Deus irá nos seguir para onde quer que formos. E lembre, se você se extraviou, não perca a esperança. Não se preocupe se você tem orado, mas tem pecado ao mesmo tempo. Eu sei que uma hora a oração irá vencer, por mais que não pareça, mas não pare de orar. Como Billy Graham disse, ore até que você e Deus sejam amigos íntimos e se comprometa nessa prática da oração, nessa prática de confiar em Cristo, porque os tempos são sombrios. Nós vivemos num tempo medonho, onde ser santo é tão difícil, né? Onde ser fiel é tão difícil. Mas salmodiemos como Davi, a misericórdia e a bondade de Deus nos seguirá e nós iremos vencer e iremos achar força para esperarmos por Cristo na sua vinda e mesmo se for capotando, nós creio eu que nós chegaremos no nosso destino. Então não perca a sua identidade, não perca Cristo de vista e por mais que você peque, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de confiar em Deus, não saia da igreja, não abandone a Jesus, mas fique com Ele até que Ele te tire desse vale de sombra, desse vale de morte, desse vale de depressão, desse vale de incertezas, de insegurança, de problemas financeiros e tantas outras coisas que nós temos diariamente, né? Não se engane, viver é difícil. Ser alguém na vida não é tão simples como as pessoas falam por aí. Requer esforço, requer trabalho, requer comunhão com Deus, requer uma série de coisas e a minha oração é para que eu, assim como você, saiamos desse vale, dessa incerteza e criamos em Cristo. Amém? Esse é o meu vídeo, essa é a minha reflexão. Que Deus abençoe, um abraço e eu desejo que você tenha esperança. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.